Eles vão morder tão rápido quanto pudermos puxá-los, disse ele. Mas a onda de peixes não veio imediatamente. Você já leu o Capitão Minehead? Ele perguntou. Ou o Capitão Marryat? Ou Ballantine? Ela balançou a cabeça. E você é um anglo-saxão? Ele gritou ironicamente. Ora, há pilhas deles na biblioteca livre. Eu tenho 2 cartões, o da minha mãe e o meu, e eu os tiro o tempo todo, depois da escola, antes de ter que carregar meus papéis. Enfie os livros dentro da camisa, na frente, sob os suspensórios. Isso os segura. Uma vez, entregando jornais no Second Market, tem um bando de garotos muito durões por lá, eu briguei com o líder. Ele arrancou para me tirar o fôlego e caiu bem em cima de um livro. Você deveria ter visto o rosto dele. E então eu caí sobre ele. E então toda a gangue dele ia pular em cima de mim, apenas alguns moldadores de ferro intervieram e viram o jogo limpo. Eu dei a eles os livros para segurar. Quem ganhou? Sachon perguntou. Ninguém, o menino confessou com relutância. Eu acho que eu estava lambendo ele, mas os moldadores chamaram de empate porque o policial na batida nos parou quando estávamos lutando por apenas meia hora. Mas você deveria ter visto a multidão. Aposto que havia 500. Ele parou abruptamente e começou a puxar sua linha. Sachon também estava puxando. E nas próximas horas eles pegaram 10 quilos de peixe entre eles. Naquela noite, muito depois do anoitecer, o pequeno esquife de meio convés navegou pelo estuário de Auckland. O vento era bom, mas fraco, e o barco movia-se lentamente, rebocando uma longa pilha que o menino havia apanhado à deriva e anunciado como valendo $3 em qualquer lugar pela madeira que havia nela. A maré subia suavemente sob a lua cheia, e Sachon reconheceu os pontos pelos quais passaram: a rampa de trânsito, Sandy Beach, os estaleiros, as oficinas de pregos, o cais da Market Street. O menino levou o esquife para um cais de barcos em ruínas ao pé da rua Castro, onde as escunas, carregadas de areia e cascalho, jaziam puxadas para a praia em uma longa fila. Ele insistiu em uma divisão igual dos peixes, porque Sachon tinha ajudado a pegá-los, embora ele explicasse longamente a ética dos destroços para mostrar a ela que a pilha era totalmente dele. Na servente com a Poplar eles se separaram, Sachon caminhando sozinha para Pine Street com sua carga de peixes. Embora estivesse cansada do longo dia, ela teve uma estranha sensação de bem-estar e, depois de limpar o peixe, adormeceu imaginando, quando os bons tempos voltassem, se ela poderia persuadir Billy a pegar um barco e sair com ela aos domingos, pois ela havia saído naquele dia. Capítulo 17. Ela dormiu a noite toda, sem se mexer, sem sonhar, e acordou naturalmente e, pela primeira vez em semanas, revigorada. Ela sentiu seu antigo eu, como se algum peso deprimente tivesse sido levantado, ou uma sombra tivesse sido varrida entre ela e o sol. Sua cabeça estava clara. A aparente faixa de ferro que havia pressionado com tanta força havia sumido. Ela estava alegre. Ela até se pegou cantarolando alto enquanto dividia o peixe em porções para a senhora. Ou sem, magia Donal e ela mesma. Ela gostava de fofocar com cada um deles e, voltando para casa, mergulhou com alegria na tarefa de colocar a casa abandonada em ordem. Ela cantava enquanto trabalhava e, enquanto cantava, as palavras mágicas do menino dançavam e brilhavam entre as notas. O Auckland é apenas um lugar de começar. Tudo estava claro como impressão. O problema dela e de Billy era tão simples quanto um problema de aritmética na escola: carpetar uma sala com tantos metros de comprimento, tantos metros de largura, forrar uma sala com tantos metros de altura, tantos metros de circunferência. Ela estava doente da cabeça, ela tinha lapsos estranhos, ela tinha sido irresponsável. Muito bem. Tudo isso por causa de seus problemas, problemas nos quais ela não teve participação. O caso de Billy era exatamente dela. Ele havia se comportado de maneira estranha porque havia sido irresponsável. E todos os seus problemas eram os problemas da armadilha. O Auckland era a armadilha. O Auckland foi um bom lugar para começar. Ela revisou os eventos de sua vida de casada. As greves e os tempos difíceis causaram tudo.
Se não fosse a greve dos lojistas e a briga no quintal, ela não teria perdido o bebê. Se Billy não tivesse ficado desesperado com a ociosidade e a luta desesperada dos caminhoneiros, ele não teria começado a beber. Se eles não estivessem em dificuldades, não teriam aceitado um inquilino e Billy não estaria na prisão. Ela estava decidida. A cidade não era lugar para ela e Billy, não era lugar para amor nem para bebês. A saída era simples. Eles deixariam Oakland. Foram os estúpidos que permaneceram e curvaram suas cabeças ao destino. Mas ela e Billy não eram estúpidos. Eles não inclinariam suas cabeças. Eles partiriam e enfrentariam o destino. Onde, ela não sabia. Mas isso viria. O mundo era grande. Além das colinas circundantes, através do portão dourado, em algum lugar eles encontrariam o que desejavam. O menino estava errado em uma coisa. Ela não estava ligada ao Oakland, mesmo sendo casada. O mundo era livre para ela e para Billy, assim como fora para as gerações errantes anteriores a eles. Apenas os estúpidos foram deixados para trás em toda a peregrinação da raça. Os fortes haviam partido. Bem, ela e Billy eram fortes. Eles continuariam, sobre as colinas marrons de Contracosta ou através do portão dourado. Um dia antes da libertação de Billy, Sachon completou seus escassos preparativos para recebê-lo. Ela estava sem dinheiro e, exceto por sua determinação de não ofender Billy dessa forma novamente, ela teria pedido emprestado a passagem da balsa de uma Gedonal e viajado para São Francisco para vender alguns de seus pertences pessoais. Como estava, com pão e batatas e sardinhas salgadas em casa, ela saía na maré baixa da tarde e catava amêijoas para fazer um ensopado. Além disso, ela juntou um monte de madeira flutuante, e eram 9 da noite quando ela emergiu do pântano, em seu ombro um feixe de madeira e uma pá de cabo curto, em sua mão livre o balde de amêijoas. Ela procurou o lado mais escuro da rua na esquina e atravessou apressadamente a zona de luz elétrica para evitar ser detectada pelos vizinhos. Mas uma mulher veio em sua direção, olhou atentamente e parou na frente dela. Era Maria. Meu Deus, Sachão! Ela exclamou. É tão ruim assim? Sachon olhou para sua velha amiga com curiosidade, com um olhar rápido que esboçou toda a tragédia. Maria estava mais magra, embora houvesse mais cor em suas bochechas, cor da qual Sachon duvidava. Os olhos brilhantes de Maria eram mais bonitos, maiores, muito grandes, muito brilhantes, muito inquietos. Ela estava bem vestida, muito bem vestida, e ela estava sofrendo de nervosismo. Ela virou a cabeça apreensiva para olhar para a escuridão atrás dela. Meu Deus! Sachon respirava. E você? Ela fechou os lábios, então começou de novo. Venha para casa, disse ela. Se você tem vergonha de ser vista comigo. Marie deixou escapar, com uma de suas velhas raivas rápidas. Não, não, Sachon negou. É a madeira flutuante e as amêijoas. Não quero que os vizinhos saibam. Venha comigo. Não, não posso, Sachão. Eu gostaria, mas não posso. Tenho que pegar o próximo trem para Frisco. Eu estive esperando por aí. Bati na sua porta dos fundos. Mas a casa estava escura. Billy ainda está nativa, não está? Sim, ele sai amanhã. Eu li sobre isso nos jornais. Marie continuou apressadamente, olhando para trás. Eu estava em Stockton quando aconteceu. Ela se virou para Sachon quase com selvageria. Você não me culpa, não é? Eu simplesmente não podia voltar a trabalhar depois de casado. Eu estava cansado de trabalho. Acabou, eu acho, e não é bom de qualquer maneira. Mas se você soubesse como eu odiava a lavanderia mesmo antes de me casar. É um mundo sujo. Você não sonha. Sachão, juro por Deus, você nunca poderia adivinhar uma centésima parte de sua sujeira. Oh, eu queria estar morto, eu queria estar morto e fora de tudo. Escute. Não, não posso agora. Há o trem para baixo fumando em Adeline. Eu vou ter que correr para isso. Eu posso vir. Ah, vá em frente, não pode.
A voz de um homem interrompeu. Atrás dela, o orador havia emergido parcialmente da escuridão. Nenhum trabalhador, Sachon podia ver isso, inferior na escala mundial, apesar de suas boas roupas, do que qualquer trabalhador. Estou indo, se você apenas esperar um segundo, Maria acalmou. E por sua resposta e seu sotaque, Sachon sabia que Maria estava com medo deste homem que rondava na borda da luz. Maria virou-se para ela. Eu tenho que vencê-lo, adeus, ela disse, tateando na palma de sua luva. Ela pegou a mão livre de Sachon, e Sachon sentiu uma pequena moeda quente pressionada nela. Ela tentou resistir, para forçá-lo de volta. Não, não, implorou Marie. Para os velhos tempos. Você pode fazer o mesmo por mim algum dia. Vejo você de novo. Adeus. De repente, soluçando, ela jogou os braços ao redor da cintura de Sachon, esmagando as penas de seu chapéu contra a carga de madeira enquanto pressionava o rosto contra o peito de Sachon. Então ela se afastou para longe, apaixonada, trêmula, e ficou olhando para Sachon. Ah, vai logo, veio da escuridão a voz peremptória do homem. Oh, Sachon. Maria soluçou, e se foi. Na casa, com a lâmpada acesa, Sachon olhou para a moeda. Era uma moeda de $5, para ela, uma fortuna. Então pensou em Maria e no homem de quem tinha medo. Sachon registrou outra marca negra contra o Auckland. Maria foi mais uma destruída. Eles viveram apenas 5 anos, em média, Sachon tinha ouvido falar em algum lugar. Ela olhou para a moeda e a jogou na pia da cozinha. Quando ela limpou as amêijoas, ela ouviu a moeda tilintar no tubo de ventilação. Foi o pensamento de Billy, na manhã seguinte, que levou Sachon a ir para debaixo da pia, desparafusar a tampa da armadilha e resgatar a moeda de $5. Os prisioneiros não eram bem alimentados, disseram-lhe, e a ideia de colocar amêijoas e pão seco diante de Billy, depois de 30 dias de prisão, era terrível demais para ela contemplar. Ela sabia como ele gostava de passar manteiga na massa, como gostava de bife mal passado e grosso frito em uma frigideira quente e seca, e como gostava de café que era café e muito. Só depois das 9 horas Billy chegou, e ela estava vestida com seu guingão mais bonito para recebê-lo. Ela o espiou quando ele subiu lentamente os degraus da frente e teria corrido até ele se não fosse por um grupo de crianças da vizinhança que estavam olhando do outro lado da rua. A porta se abriu diante dele quando sua mão alcançou a maçaneta e, lá dentro, ele a fechou apoiando-se contra ela, pois seus braços estavam cheios de Sachon. Não, ele não tinha tomado o café da manhã, nem queria tomar agora que a tinha. Ele só havia parado para fazer a barba. Ele deteve o barbeiro e caminhou desde a prefeitura por falta de passagem de níquel. Mas ele gostaria muito de um banho e uma muda de roupa. Ela não deveria chegar perto dele até que ele estivesse limpo. Quando tudo isso foi feito, ele sentou-se na cozinha e observou-a cozinhar, notando a madeira flutuante que ela colocou no fogão e perguntando sobre ela. Enquanto ela se movia, ela contou como havia juntado a lenha, como havia conseguido viver e não ser obrigada à união e, quando se sentaram à mesa, ela estava contando a ele sobre seu encontro com Maria na noite anterior. Ela não mencionou os $5. Billy parou de mastigar o primeiro pedaço de bife. A expressão dele a assustou. Ele cuspiu a carne no prato. Você conseguiu o dinheiro para comprar a carne dela, ele acusou lentamente. Você não tinha dinheiro, não tinha mais carrapato com o açougueiro, mas aqui está a carne. Estou certo. Sachon só conseguiu inclinar a cabeça. O olhar aterrorizante e sem idade havia surgido em seu rosto, o brilho sombrio e sem paixão em seus olhos, que ela vira pela primeira vez no dia em Yazell Park, quando ele lutou com os 3 irlandeses. O que mais você comprou? Ele exigiu, não rudemente, não com raiva, mas com a terrível frieza de uma raiva que as palavras não podiam expressar. Para sua surpresa, ela estava calma. O que isso importa? Era apenas o que se deve esperar, morando em Auckland, algo a ser deixado para trás quando o Auckland era uma coisa para trás, um lugar de onde se partiu. O café, ela respondeu. E a manteiga?
esvaziou o prato de carne dele e o prato dela na frigideira, o rolo de manteiga e a fatia na mesa, e por cima derramou o conteúdo da lata de café. Tudo isso ele carregava para o quintal e jogava na lata de lixo. A cafeteira ele esvaziou na pia. Quanto do dinheiro você ainda tem? Ele quis saber a seguir. Sachon já tinha ido até a bolsa e atirou. $3,80. Ela contou, entregando a ele. Paguei 45 centavos pelo bife. Passou os olhos pelo dinheiro, contou e foi até a porta da frente. Ela ouviu a porta abrir e fechar e soube que a prata havia sido jogada na rua. Quando ele voltou para a cozinha, Sachon já estava servindo batatas fritas em um prato limpo. Nada é bom demais para os Roberts, disse ele, mas, por Deus, esse tipo de caminhão é alto demais para o meu estômago. É tão alto que fede. Ele olhou para as batatas fritas, a fatia fresca de pão seco e o copo de água que ela estava colocando em seu prato. Está tudo bem, ela sorriu, enquanto ele hesitava. Não há mais nada que esteja contaminado. Ele lançou um rápido olhar para o rosto dela, como se fosse sarcasmo, então suspirou e se sentou. Quase imediatamente ele se levantou novamente e estendeu os braços para ela. Vou comer em 1 minuto, mas quero falar com você primeiro, disse ele, sentando-se e segurando-a perto. Além disso, aquela água não é como café. Ficar com frio não vai estragar nada. Agora escute. Você é o único que tenho neste mundo. Você não teve medo de mim e do que acabei de fazer, e fico feliz por isso. Agora vamos esquecer tudo sobre Marie. Eu tenho caridade suficiente. Sinto tanto por ela quanto você. Eu faria qualquer coisa por ela. Eu lavaria os pés dela como Cristo fez. Eu a deixaria comer na minha mesa e dormir sob o meu teto. Mas tudo isso não é razão para eu tocar em qualquer coisa que ela ganhou. Agora esqueça ela. É você e eu, Sachon, só você e eu ir para o inferno com o resto do mundo. Nada mais conta. Você nunca mais terá que ter medo de mim. O uísque eu não misturo muito bem, então vou cortar o uísque. Eu estou limpando minha bola, e não te tratei direito. Mas isso é tudo passado. Isso nunca mais vai acontecer. Vou começar de novo. Agora pegue essa coisa. Eu não deveria ter agido tão precipitadamente. Mas eu fiz. Eu deveria ter conversado sobre isso. Mas não o fiz. Meu maldito temperamento levou a melhor sobre mim, e você sabe que eu tenho um. Se um sujeito pode manter seu temperamento no boxe, por que ele pode mantê-lo sendo casado também? Só que isso me pegou muito de repente. É algo que não aguento, que nunca aguentei. E você não iria querer mais que eu fizesse isso, e eu gostaria que você engolisse algo que simplesmente não consegue. Ela sentou-se ereta sobre os joelhos dele e olhou para ele, em chamas com uma ideia. Você quer dizer isso, Billy? Claro que sim. Então vou te contar uma coisa que não aguento mais. Morro se for preciso. Bem? Ele questionou, depois de uma pausa de busca. Depende de você, disse ela. Então dispare. Você não sabe no que está se metendo, ela alertou. Talvez seja melhor você desistir antes que seja tarde demais. Ele balançou a cabeça teimosamente. O que você não quer engolir, você não vai engolir. Deixe ela ir. Primeiro, ela começou, chega de sarna de feridas. Sua boca se abriu, mas ele conteve o protesto involuntário. E, segundo, chega de Auckland. Eu não entendo esse último. Chega de Auckland. Chega de morar em Auckland. Eu vou morrer se for preciso. É puxar as estacas e sair. Ele digeriu isso lentamente. Onde? Ele perguntou finalmente. Em qualquer lugar. Em todos os lugares. Fume um cigarro e pense bem. Ele balançou a cabeça e a estudou. Você quer dizer aquilo? Ele perguntou longamente. Eu faço. Quero chutar o Auckland com tanta força quanto você queria chutar o bife, o café e a manteiga. Ela podia vê-lo se preparar.
Ela podia senti-lo firmar seu próprio corpo antes de responder. Tudo bem então, se é isso que você quer. Vamos sair de Oakland. Vamos parar com isso. Maldição, de qualquer maneira, nunca fez nada por mim, e acho que sou forte o suficiente para arranhar para nós dois em qualquer lugar. E agora que está resolvido, apenas me diga o que você conseguiu para Oakland. E ela contou a ele tudo o que havia pensado, reunindo todos os fatos em sua acusação contra Oakland, sem omitir nada, nem mesmo sua última visita ao consultório do Dr. Entley nem a bebida de Billy. Ele apenas a puxou para mais perto e proclamou suas resoluções novamente. O tempo passou. As batatas fritas esfriaram e o fogão apagou. Quando houve uma pausa, Billy se levantou, ainda segurando-a. Ele olhou para as batatas fritas. Pedra fria, disse ele. Em seguida, virou-se para ela. Vamos. Coloque o seu mais bonito. Vamos para a cidade comer alguma coisa e comemorar. Acho que temos uma comemoração chegando, visto que vamos levantar estacas e retirar nossa carga do velho burgo. E não teremos que andar. Posso pedir 10 centavos emprestados ao barbeiro, e tenho porcaria suficiente para penhorar uma explosão. Seu lixo provou ser várias medalhas de ouro conquistadas em seus dias de amador em torneios de boxe. Uma vez na cidade e na casa de penhores, o tio Sam parecia totalmente versado no valor das medalhas, e Billy tilintou um punhado de prata no bolso quando eles saíram. Ele era tão hilário quanto o menino, e ela se juntou ao seu bom humor. Quando ele parou em uma loja de charutos da esquina para comprar um saco de Bull Durham, ele mudou de ideia e comprou Imperials. Oh, eu sou um demônio normal, ele riu. Nada é bom demais hoje, nem mesmo cigarros feitos sob medida. E nada de choppers nem bares japoneses para você e para mim. É do Barnum. Eles caminharam até o restaurante na Civente com a Broadway, onde haviam feito o jantar de casamento. Vamos fingir que não somos casados, sugeriu Sachon. Claro, ele concordou. E fiquei em um quarto privado para que o garçom tenha que bater na porta toda vez que ele entrar. Sachon objetou a isso. Vai ser muito caro, Billy. Você terá que dar uma gorjeta a ele pela batida. Ficaremos com a sala de jantar normal. Peça o que quiser, Billy disse em voz alta, quando eles se sentaram. Aqui está o porteiro da família, $1,50. O que você diz? E Ash Brown, ela incentivou, e café extra especial, e algumas ostras primeiro, quero compará-los com as ostras da rocha. Billy assentiu e ergueu os olhos do cardápio. Aqui está a bordelai de mexilhões. Tente um pedido deles também, e veja se eles superam os seus do Rockwall. Por que não? Sachon gritou, seus olhos dançando. O mundo é nosso. Somos apenas viajantes por esta cidade. Sim, é isso mesmo, Billy murmurou distraidamente. Ele estava olhando para a coluna de teatro. Ele ergueu os olhos do papel. Matinê no Bells. Podemos conseguir assentos reservados por um quarto. Que sorte, de qualquer maneira. Sua exclamação foi tão magoada e violenta que trouxe alarme aos olhos dela. Se eu tivesse pensado, ele lamentou, nós poderíamos ir ao fórum comer comida. Esse é o lugar legal onde caras como Roy Blanchard ficam, gastando o dinheiro que suamos por eles. Eles compraram ingressos reservados no Bells Theatre, mas era muito cedo para a apresentação, e eles desceram a Broadway e entraram no Electric Theatre para passar o tempo assistindo a um show de cinema. Um filme de cowboy foi publicado e uma história em quadrinhos francesa. Depois veio um drama rural situado em algum lugar do meio-oeste. Tudo começou com uma cena no quintal de uma fazenda. O sol brilhava em um canto de um celeiro e em uma cerca de trilha onde o solo ficava na sombra manchada de grandes árvores acima. Havia galinhas, patos e perus, arranhando, gingando, movendo-se. Uma grande porca, seguida por uma ninhada rechonchuda de 7 filhotes, marchava majestosamente por entre as galinhas, afastando-as do caminho. As galinhas, por sua vez, descontavam nos porquinhos, bicando-os quando se afastavam muito da mãe. E por cima da murada um cavalo olhava sonolento, de vez em quando, em intervalos matematicamente precisos,
balançando uma cauda preguiçosa que projetava luzes altas ao sol. É um dia quente e há moscas. Você não consegue sentir isso? Sachon sussurrou. Claro. E o rabo daquele cavalo? É o mais natural de todos. Puxa. Aposto que ele conhece o truque de prendê-lo nas rédeas. Eu não me perguntaria se o nome dele fosse Cauda de Ferro. Um cachorro correu para o local. A mãe porca virou o rabo e com saltos curtos e ridículos, seguida por sua progênie e perseguida pelo cachorro, fugiu do filme. Aproximou-se uma jovem, com um chapéu de sol pendurado nas costas, o avental levantado na frente cheio de grãos que ela jogava para as aves esvoaçantes. Pombos voaram do topo do filme e se juntaram ao banquete. O cachorro voltou, vagando mal notado entre as criaturas emplumadas, para abanar o rabo e rir da garota. E, atrás, o cavalo balançou sobre a murada e partiu. Um jovem entrou, sua missão imediatamente conhecida por um público educado em imagens em movimento. Mas Sachon não tinha olhos para fazer amor, a força suplicante, a relutância tímida do homem e da donzela. Seu olhar sempre voltava para as galinhas, para a sombra manchada sob as árvores, para a parede quente do celeiro, para o cavalo sonolento com seu rabo sempre agitado. Ela se aproximou de Billy e sua mão, passando pelo braço dele, procurou sua mão. Oh, Billy, ela suspirou. Eu simplesmente morreria de felicidade em um lugar como esse. E, quando o filme acabou? Temos muito tempo para vê-los. Vamos ficar e ver isso de novo. Eles assistiram a uma repetição da performance, e quando a cena do pátio da fazenda apareceu, quanto mais Sachon olhava para ela, mais isso a afetava. E desta vez ela deu mais detalhes. Ela viu campos além, colinas ao fundo e um céu salpicado de nuvens. Ela identificou algumas das galinhas, especialmente uma galinha velha e barulhenta que se ressentia da investida do focinho da porca, particularmente bicava os porquinhos e se vingava dela quando o grão caía. Sachon olhou para trás através dos campos, para as colinas e o céu, respirando sua amplidão, a liberdade, o conteúdo. Lágrimas brotaram em seus olhos e ela chorou silenciosamente, feliz. Conheço um truque que consertaria aquele velho cavalo se ele me apertasse o rabo, sussurrou Billy. Agora eu sei para onde vamos quando sairmos de Oakland, ela o informou. Onde? Lá. Ele olhou para ela e seguiu seu olhar para a tela. Oh, ele disse, e cogitou. E por que não deveríamos? Ele adicionou. Oh, Billy, você vai? Seus lábios tremeram em sua ansiedade, e seu sussurro quebrou e foi quase inaudível. Claro, ele disse. Era seu dia de generosidade real. O que você quer é seu, e eu vou arranhar meus dedos para isso. E eu mesmo sempre tive um desejo ardente pelo campo. Dizer. Conheço cavalos assim vendidos pela metade do preço, e com certeza posso curá-los do hábito. Capítulo 18. Era começo da noite quando eles desceram do carro na Seventh-and-Penny, voltando do Bell's Theatre para casa. Billy e Sachon fizeram seu pequeno marketing juntos, depois se separaram na esquina, Sachon para ir para casa e preparar o jantar, Billy para ir ver os meninos, os caminhoneiros que lutaram na greve durante seu mês de aposentadoria. Cuide-se, Billy, ela gritou, quando ele começou a andar. Claro, respondeu ele, virando o rosto para ela por cima do ombro. Seu coração saltou com um sorriso. Era seu velho e imaculado sorriso de amor que ela sempre queria ver em seu rosto, pelo qual, armada com sua própria sabedoria e a sabedoria de Mercedes, ela travaria a maior guerra feminina para possuí-lo. Um pensamento sobre isso brilhou em seu cérebro, e foi com um sorrisinho orgulhoso que ela se lembrou de todo o seu lindo equipamento guardado em casa na cômoda. 3/4 de hora depois, com o jantar pronto, quase colocando as costeletas de cordeiro ao som de seus passos, Sachon esperou. Ela ouviu o clique do portão, mas em vez de seus passos ela ouviu um barulho curioso e confuso de muitos passos. Ela voou para abrir a porta. Billy estava lá, mas um Billy diferente daquele de quem ela havia se separado tão pouco tempo antes. Um garotinho, ao lado dele, segurava seu chapéu. Seu rosto estava recém-lavado, ou melhor,
encharcado, pois sua camisa e os ombros estavam molhados. Seu cabelo claro estava úmido e grudado na testa, escurecido pelo sangue que escorria. Ambos os braços pendiam frouxamente ao seu lado. Mas seu rosto estava composto, e ele até sorriu. Está tudo bem, ele assegurou Sachon. A piada é sobre mim. Um pouco danificado, mas ainda no ringue. Ele atravessou a soleira cautelosamente. Entrem, companheiros. Somos todos vira-latas juntos. Ele foi seguido pelo menino com seu chapéu, por Bud Trotters e outro carroceiro que ela conhecia, e por dois estranhos. Os últimos eram homens grandes, de feições duras e rostos tímidos, que olhavam para Sachon como se tivessem medo dela. Está tudo bem, Sachon, Billy começou, mas foi interrompido por Bud. A primeira coisa é colocá-lo na cama e cortar suas roupas. Ambos os braços estão quebrados, e aqui estão os jinx que fizeram isso. Ele indicou os dois estranhos, que arrastavam os pés com vergonha e pareciam mais envergonhados do que nunca. Billy sentou-se na cama e, enquanto Sachon segurava a lamparina, Bud e os estranhos cortaram o casaco, a camisa e a camiseta dele. Ele não iria para o hospital de recepção, Bud disse a Sachon. Não na sua vida, Billy concordou. Eu os mandei chamar Doc Hentley. Ele estará aqui a qualquer minuto. Esses dois braços é tudo que eu tenho. Eles se saíram muito bem comigo, e eu tenho que fazer o mesmo com eles. Nenhum estudante de medicina aprende seu ofício comigo. Mas como isso aconteceu? Sachon perguntou, olhando de Billy para os dois estranhos, intrigado com a amizade que tão evidentemente existia entre eles. Oh, eles estão bem, Billy apressou-se. Eles fizeram isso por engano. Eles são caminhoneiros de Frisco e vêm nos ajudar, muitos deles. Os dois caminhoneiros pareceram se animar com isso e acenaram com a cabeça. Sim, senhora, um deles resmungou com voz rouca. É tudo um engano, é. Bem, a piada é nossa. As bebidas, de qualquer maneira, Billy sorriu. Não só Sachon não estava excitada, como também quase não se perturbou. O que aconteceu era de se esperar. Estava de acordo com tudo o que o Auckland já havia feito a ela e aos dela e, além disso, Billy não estava gravemente ferido. Braços quebrados e dor de cabeça iriam se curar. Ela trouxe cadeiras e sentou todo mundo. Agora me diga o que aconteceu, ela implorou. Estou perdida, e vocês dois burleis quebrando os braços do meu marido, depois levando-o para casa e fazendo uma festa de amor com ele. E você tem o direito, Bud Trotters assegurou. Veja, aconteceu assim. Calhe a boca, Bud, Billy interrompeu. Você não viu nada disso. Sachon olhou para os caminhoneiros de São Francisco. Viemos dar uma mãozinha, visto que os meninos de Auckland estavam levando a pior, disse um deles, e com certeza aprendemos com alguns fura-greves que há negócios melhores do que dirigir equipe. Bem, eu e Jackson aqui estávamos bisbilhotando para ver o que podemos ver, quando seu marido veio passear. Quando ele... Espere, interrompeu Jackson. Acerte as coisas à medida que avança. Achamos que conhecemos os meninos de vista. Mas nunca vimos seu marido por aí, ele é. Como você pode dizer, guarde por um tempo, o primeiro carroceiro retomou a história. Então, quando vemos o que pensamos ser um fura-greve se esquivando de nós e pegando o atalho pelo beco. No beco atrás da mercearia Campbell, explicou Billy. Sim, atrás da mercearia, continuou o primeiro carroceiro. Ora, temos certeza de que ele é um daqueles fura-greves, contratado por Murray e Ready, tentando entrar nos estábulos pelas cercas dos fundos. Nós pegamos um lá, Billy e eu, Bud interpolou. Então não perdemos tempo, disse Jackson, dirigindo-se a Sachon. Já fizemos isso antes, e sabemos como deixá-los marrons e amarrá-los com fita de bebê. Então pegamos seu marido bem no beco. Eu estava procurando por Bud, disse Billy. Os meninos me disseram que eu o encontraria em algum lugar na outra ponta do beco. E a primeira coisa que eu sei, Jackson, aqui, me pede uma partida. E é aí que eu entro no meu bom trabalho, retomou o primeiro carroceiro. O que? Perguntou Sachon.
Que? O homem apontou para o ferimento no couro cabeludo de Billy. Eu deitei fora. Ele caiu como um novilho e se levantou de joelhos, tagarelando sobre alguém que estava pisando em seu pé. Ele não sabia onde estava, veja você, completamente grogue. E então nós fizemos isso. O homem fez uma pausa, a história é contada. Quebrou os 2 braços com o pé de cabra, complementou Bud. Foi quando eu voltei a mim, quando os ossos quebraram, Billy corroborou. E lá estavam os 2 me dando hectares e hectares. Isso vai durar algum tempo, Jackson estava dizendo. Anson diz, gostaria de ver você conduzir cavalos com os braços deles. E então Jackson disse, vamos dar-me algo para dar sorte. E com isso ele me deu um soco no queixo. Não, corrigiu Anson. Aquela pancada foi minha. Bem, isso me mandou para a terra dos sonhos de novo, Billy suspirou. E quando eu acordei, aqui estavam Bud, Anson e Jackson me encharcando em um bebedouro. E então nos esquivamos de um repórter e todos voltamos para casa juntos. Bud Trotters ergueu o punho e indicou a pele recentemente esfolada. O repórter apenas insistiu em fazer uma amostragem, disse ele. Então, para Billy, é por isso que cortei a 9ª e alcancei você na 6ª. Alguns minutos depois, o Dr. Entley chegou e expulsou os homens dos quartos. Eles esperaram até que ele terminasse, para se certificarem do bem-estar de Billy, e então partiram. Na cozinha, o Dr. Entley lavou as mãos e deu as instruções finais a Sachon. Enquanto se secava, cheirou o ar e olhou para o fogão onde fervia uma panela. Mariscos, disse ele. Onde você os comprou? Eu não os comprei, respondeu Sachon. Eu mesmo os cavei. Não está no pântano? Ele perguntou com interesse acelerado. Sim. Jogue-os fora. Jogue-os fora. Eles são a morte e a corrupção. Tifoide. Tenho 3 casos agora, todos atribuídos às ameijoas e ao pântano. Quando ele se foi, Sachon obedeceu. Ainda outra marca contra o Auckland, ela refletiu. O Auckland, armadilha para homens, que envenenava aqueles que não podia matar de fome. Se isso não levaria um homem a beber, Billy gemeu, quando Sachon voltou para ele. Você já sonhou com tanta sorte? Olhe para todas as minhas lutas no ringue, e nunca um osso quebrado, e aqui, snap, snap, assim, 2 braços esmagados. Oh, poderia ser pior, Sachon sorriu alegremente. Gostaria de saber como. Pode ter sido seu pescoço. E um bom trabalho. Eu lhe digo, Sachon, você tem que me mostrar algo pior. Eu posso, disse ela com confiança. Bem, não seria pior se você pretendesse ficar em Auckland, onde poderia acontecer de novo. Posso me ver me tornando um fazendeiro e arando com um par de hastes de cachimbo como estas, ele persistiu. Dr. Entley diz que eles estarão mais fortes no intervalo do que nunca. E você mesmo sabe que isso é verdade para ossos quebrados. Agora você fecha os olhos e vai dormir. Você está acabado e precisa manter seu cérebro quieto e parar de pensar. Ele fechou os olhos obedientemente. Ela deslizou uma mão fria sob a nuca dele e a deixou descansar. Isso é bom, ele murmurou. Você é tão legal, Sachon. Sua mão, e você, todos vocês. Estar com você é como sair para a noite fria depois de dançar em uma sala quente. Depois de vários minutos de silêncio, ele começou a rir. O que é? Ela perguntou. Ah, nada. Eu só estava pensando naqueles vira-latas me machucando. Isso já fez mais feridas do que consigo me lembrar. Na manhã seguinte, Billy acordou com sua tristeza dissipada. Da cozinha, Sachon ouviu lutando dolorosamente com estranhas acrobacias vocais. Tem uma música nova que você nunca ouviu, ele disse a ela quando ela entrou com uma xícara de café. Só me lembro do refrão. É o velho conversando com um vagabundo de um homem contratado que quer se casar com sua filha. Mami, com quem Billy Murphy costumava correr antes de se casar, costumava cantá-la. É uma espécie de canção sóbria. Costumava sempre fazer Mami chorar.
É assim que o refrão segue, e lembre-se, é o velho falando. E com grande solenidade e bajulação excruciante, Billy cantou. Oh, trate minha filha gentilmente, e diga que você não vai fazer mal, e quando eu morrer, vou deixar para você minha casinha e fazenda, meu cavalo, meu arado, minha ovelha, minha vaca, e todas aquelas galinhas no garém. São aquelas galinhas no jardim que me pegam, explicou ele. É assim que eu me lembro, das galinhas nas imagens em movimento ontem. E um dia teremos pintinhos no jardim, não é, minha velha? E uma filha, também, Sachon ampliou. E eu serei o velhote dizendo as mesmas palavras para o empregado. Billy levou a fantasia adiante. Não demora muito para criar uma filha se você não estiver com pressa. Sachon pegou seu ukulele muito negligenciado de seu estojo e o dedilhou para afinar. E eu tenho uma música que você nunca ouviu, Billy. Tom está sempre cantando. Ele está louco para ocupar terras do governo e ir para a agricultura, só que Sarah não vai pensar nisso. Ele canta algo assim. Teremos uma fazendinha, um porco, um cavalo, uma vaca, e tu conduzirás a carroça, e eu conduzirei o arado. Só que neste caso eu acho que vou fazer a lavoura, Billy aprovou. Diga, Sachão, cante Harvest. Essa também é uma canção de fazendeiro. Depois disso, ela temeu que o café estivesse esfriando e obrigou Billy a tomá-lo. Na impotência de 2 braços quebrados, ele teve que ser alimentado como um bebê, e enquanto ela o alimentava eles conversavam. Vou te dizer uma coisa, Billy disse, entre garfadas. Assim que nos instalarmos no campo, você terá aquele cavalo que desejou por toda a sua vida. E será todo seu, para montar, dirigir, vender ou fazer o que quiser. E, novamente, ruminou, uma coisa que vai dar jeito no campo é que eu conheço cavalos, isso é um grande começo. Sempre posso conseguir um emprego nisso, se não for com o salário do sindicato. E as outras coisas sobre a agricultura eu posso aprender rápido o suficiente. Diga, você se lembra daquele dia em que você me disse pela primeira vez sobre querer um cavalo para montar toda a sua vida? Sachon lembrou-se, e foi apenas por uma luta severa que ela foi capaz de evitar que as lágrimas brotassem em seus olhos. Ela parecia explodir de felicidade e estava se lembrando de muitas coisas, toda a calorosa promessa de vida com Billy que ela tivera nos dias anteriores aos tempos difíceis. E agora a promessa foi renovada novamente. Uma vez que a sua realização não havia chegado a eles, eles estavam indo para cumpri-la por si mesmos e fazer as imagens em movimento se tornarem realidade. Impelida por um medo meio fingido, ela se esgueirou para o quarto da cozinha onde Bert havia morrido, para estudar seu rosto no espelho da cômoda. Não, ela decidiu, ela estava pouco mudada. Ela ainda estava equipada para o campo de batalha do amor. Linda ela não era. Ela sabia disso. Mas Mercedes não havia dito que as grandes mulheres da história que conquistaram os homens não eram bonitas. E, no entanto, Sachon insistiu, enquanto olhava para seu reflexo, ela era tudo menos desagradável. Ela estudou seus grandes olhos cinzas tão cinzas, sempre vivos de luz e vivacidade, onde, na superfície e nas profundezas, sempre nadavam pensamentos inexprimíveis, pensamentos que se afundavam e se dissolviam para dar lugar a outros pensamentos. As sobrancelhas eram excelentes, ela percebeu isso. Esbeltamente desenhados a lápis, um pouco mais escuros do que seus cabelos castanhos claros, eles apenas se ajustavam ao nariz irregular que era feminino, mas não fraco, que se algo fosse picante e pitoresco poderia ser declarado imprudente. Ela podia ver que seu rosto estava ligeiramente magro, que o vermelho de seus lábios não era tão vermelho e que ela havia perdido um pouco de sua coloração rápida. Mas tudo isso voltaria novamente. Sua boca não era do tipo botão de rosa que ela via nas revistas. Ela deu atenção especial a isso. Era uma boca agradável, uma boca para se alegrar, uma boca para rir e fazer rir os outros. Ela experimentou deliberadamente com isso, sorriu até os cantos ficarem mais profundos. E ela sabia que quando sorria seu sorriso provocava sorrisos. Ela riu apenas com os olhos, um truque dela. Ela jogou a cabeça para trás e riu com os olhos e a boca juntos, entre os lábios abertos mostrando as fileiras regulares de fortes dentes brancos.
E lembrou-se dos elogios de Billy aos dentes dela, na noite em Germanic Hall depois que ele disse a Charlie Long que estava de pé. Nem grandes, nem dentinhos de bebê pequeninos, dissera Billy. Perfeitos, e cabem em você. Além disso, ele disse que olhar para eles o deixava com fome e que eram bons o suficiente para comer. Ela se lembrou de todos os elogios que ele já lhe fizera. Além de todos os tesouros, estes eram tesouros para ela, as frases de amor, elogios e admirações. Ele dissera que a pele dela era fria, macia como veludo também, e macia como seda. Ela arregaçou a manga até o ombro, roçou a bochecha com a pele branca para um teste, com profundo escrutínio examinou a finura de sua textura. E ele disse a ela que ela era doce, que ele não sabia o que significava quando diziam que uma garota era doce, não até que ele a conhecesse. E ele disse a ela que sua voz era fria, que lhe dava a sensação que a mão dela fazia quando descansava em sua testa. A voz dela o atravessou, ele dissera, fria e fina, como um vento fresco. E ele comparou isso com a primeira brisa do mar se pondo à tarde depois de uma manhã de calor escaldante. E, também, quando ela falava baixo, era redondo e doce, como o violoncelo da orquestra do Teatro MacDonald. Ele a chamava de Tonic Kid. Ele a chamara de puro sangue, elegante e espirituosa, com nervos finos, delicada e sensível. Ele gostou do jeito que ela carregava suas roupas. Ela os carregava como um sonho, foi sua maneira de dizer. Eles eram parte dela, tanto quanto a frieza de sua voz e pele e o cheiro de seu cabelo. E a figura dela. Ela subiu em uma cadeira e inclinou com o espelho para poder se ver dos quadris aos pés. Ela puxou a saia para trás e para cima. O tornozelo fino era tão fino quanto. O bezerro não havia perdido nada de seu suel delicadamente maduro. Ela estudou seus quadris, sua cintura, seus seios, seu pescoço, a postura de sua cabeça e suspirou satisfeita. Billy deve estar certo, e ele disse que ela tinha um corpo de uma francesa e que, em questão de linhas e forma, ela poderia dar cartas e espadas a Annette Kellerman.